Louvado seja Deus, toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Amém, meus irmãos? Saudamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Bom estarmos na casa do Senhor, louvando, exaltando e bendizendo o seu santo nome. Quase achei que não iria conseguir chegar, não lembrava desse movimento ali. Inclusive teve gente que desistiu, né? De tanto ficar no engarrafamento ali. Eu vi no grupo irmã Aline dizendo que ia dar a volta porque não conseguiria chegar. Mas estamos aqui e é bom estar na casa do Senhor. E o Senhor vai ministrar aos nossos corações, vai tratar conosco, como sempre tem feito. Aleluia. Livro de Neemias, capítulo 3, versículo 14. Neemias, capítulo 3, verso 14. Estamos dando continuidade a uma série de mensagens, cujo tema geral é restaurando as portas espirituais. E hoje nós vamos para a nossa quinta mensagem dessa série. Vamos lá. O texto, mesmo os irmãos sentados, o texto diz: a porta do esterco. Em outras traduções diz a porta do monturo, que dá no mesmo. Foi reparado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. Ele a construiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Que Deus possa nos abençoar e nos ensinar tudo aquilo que Ele já preparou para a nossa edificação, através da porção da sua palavra lida. E nós dizemos amém. Obrigado, Senhor, por esse encontro na tua casa de oração. Te louvamos por cada um dos teus filhos que conseguiram aqui chegar. E que o Senhor, ó Deus, trate com cada um deles, com o teu amor, com a tua palavra e com o teu espírito. Mas oramos também por outros que não puderam chegar ou que estão, ó Deus, no trabalho, estão, ó Deus, em outro lugar, mas que ali esteja o teu espírito sobre eles. Que ali esteja a tua mão poderosa guardando, Senhor, e aqueles que têm a oportunidade de cultuar conosco, que sejam abençoados, da mesma forma que nós estamos nos sentindo abençoados neste momento, neste lugar. Dá-nos o entendimento espiritual de tudo aquilo que com amor o Senhor vai colocar nos nossos corações. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos descobrindo que cada uma das portas daquela cidade tinha uma função. Portanto, era muito importante que todas as portas fossem restauradas, que elas voltassem a funcionar. Mas aprendemos também que cada uma daquelas portas aponta para a vida do cristão. Como, irmãos, nós temos que ter cuidado com a nossa vida espiritual. Hoje nós vamos falar sobre a porta do esterco, a porta do monturo. Aquele era o local por onde a população retirava da cidade aquilo que não prestava. O lixo entulhado, de vez em quando estava ficando insuportável. A rua, o quintal, a casa, tinha que juntar tudo aquilo ali e retirar da cidade. Lembrem que a cidade era murada. Havia então um caminho a ser percorrido para se retirar o lixo, o entulho, a sujeira. Deveria se passar pela porta do monturo. Aquela era a porta do lixo. Provavelmente não tinha coleta em cada casa, né? Não passava, sei lá, uma carroça. Cada morador chegava um momento que estava se tornando insuportável. O vizinho está reclamando, as autoridades estão dizendo tire isso da rua. E aí você tinha que dar seu jeito de pegar o seu lixo
E aí percorreu o caminho até sair da cidade pela porta do monturo. Por mais, irmãos, que alguns sejam mais tolerantes à sujeira, e a gente sabe que alguns, tem uma resistência maior, mas chega um momento que ninguém aguenta. E você tem que fazer um esforço. E isso fala muito sobre a vida do crente. Nossa vida, irmãos, essa porta, ela revela por onde a impureza do pecado deve ser constantemente removida. Assim como os moradores tinham que continuamente estar fazendo aquele esforço de ir lá, lançar as impurezas fora da cidade, pela porta do monturo, assim também tem que acontecer com cada um de nós continuamente. As impurezas espirituais, elas precisam ser removidas da nossa vida. Mas é impressionante como durante muito tempo da nossa existência nós não nos incomodávamos com lixo espiritual, com sujeira espiritual. Aquilo que hoje nos causa horror, aquilo que hoje nos incomoda, no passado, irmãos, era normal. Quando nós não tínhamos Cristo no coração, a gente não se incomodava com lixo espiritual. Vivia cheio de pecado, cheio de imundície, cheio de coisas que desagradavam a Deus, e você dormia, e você vivia normal, achava aquilo normal. A tua vida vivia entulhado de porcaria. Imagina um lixão, irmão. O que atrai de bom lixão? Inseto, ratos, urubus. E espiritualmente, o pecado, a sujeira, a imundície só atrai o que não presta para a vida do homem. Exala. Tem horas que nós olhamos algumas pessoas que estão vivendo no erro, na desobediência, no mundão, se envolveu no pecado de tal forma, você fica dizendo, meu Deus, como é que pode viver dessa maneira? Porque essa porta não existe na vida dele. Irmãos, a porta do monturo, a porta do lixo, ela é aberta por Cristo no momento que Ele entra na nossa vida. Todos nós nos achegamos a Cristo cheio de pecados. Não tínhamos consciência. Existe uma expressão na Bíblia falando de mente cauterizada, adormecida. Você não tinha sensibilidade para o pecado. Ele chegava, se alojava em você e estava tudo normal. Cristo entrou na tua vida e tudo mudou. Amém? Glória a Deus. Na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 3, Efésios 2, 3, Paulo descreve como isso se deu. Qual era esse estado original de cada um de nós? Olha o que ele diz, Efésios 2:3. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela, da nossa natureza pecaminosa. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, fazia o que o nosso coração desejava, E o coração do homem que não tem Deus, irmãos, não deseja as coisas de Deus, deseja as coisas impuras. Então era dessa maneira que nós vivíamos antes da porta ser aberta. Mas na conversão, irmãos, o Senhor fez uma faxina na nossa vida, amém? Uma faxina na nossa vida,
todos nós somos lavados e purificados no sangue de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. E aí, irmãos, essa porta é aberta. Atos capítulo 10, versículo 43. Atos 10, 43. Diz: todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados por meio do seu nome. Aleluia. Quando nós cremos em Cristo e o recebemos em nosso coração, irmãos, a sujeira foi limpa. Foi feita uma limpeza completa. Já não exalava mais o cheiro da desobediência, do pecado, da maldade, da impureza. Mas a Bíblia diz mais: e o que foi feito com esse lixo? Irmãos, o primeiro movimento foi feito por Cristo. A primeira faxina foi feita por Cristo. Agora Ele está pegando tudo aquilo que havia de ruim dentro de nós e tirando de dentro pela porta do monturo. Hebreus capítulo 10, versículo 17 diz que Ele lança fora tudo isso e não lembra mais, né? Depois acrescenta: nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Aleluia. Aquilo que Deus arrancou de nós, que nos libertou, o Senhor não lembra mais. O Senhor não fica jogando na nossa cara. O Senhor não fica nos envergonhando. Porque eu te encontrei, tu era assim, assim e assim. Não, irmãos. Ele foi lá, pegou todo o lixo espiritual, toda a imundície, toda coisa, irmãos, horrenda, arrancou de dentro de nós. E o Senhor se esqueceu de tudo isso. Aleluia. Para Ele agora nós somos uma nova criatura. Estamos limpos. Então a porta do monturo, a porta que tira o entulho espiritual da tua vida, foi aberta por Cristo Jesus. Ele fez a faxina inicial, irmãos. Mas sabe o que acontece? Depois que Ele fez essa faxina inicial, essa limpeza inicial, aí Ele pegou e deu a chave. Ele diz: mantenha limpo. Mantenha limpo. Nós não sabíamos, nós não tínhamos noção, nós não tínhamos a percepção da gravidade. O Senhor limpou, arrancou tudo. Mas agora, meu irmão, você tem que zelar pela limpeza inicial que Cristo fez na tua vida. Amém? Ou você vai achar que o tempo todo você vai jogando entulho, deixa com Ele que Ele se vira para limpar. Não. A chave da porta foi colocada na tua mão. Sabe por quê? Porque mesmo depois de crente, mesmo depois de lavado pelo sangue de Cristo, nós continuamos pecadores. Nós continuamos produzindo lixo espiritual. E essa é a nossa luta. Assim como a tua casa precisa de uma faxina permanente, né? Você vai na casa de uma pessoa, está com uma semana que não viu vassoura, que não viu, eita, né? Pois é, na nossa vida espiritual, da mesma forma. Sabe, irmãos? Porque esse lixo, se ele não for removido, ele nos adoece espiritualmente. Tem muito crente que voltou a estar com a casa suja, com a vida impura, com muita imundície. E aí você se aproxima, passa a conviver, e você dizendo: meu Deus, nem parece que Jesus fez toda aquela limpeza. Foi voltando tudo e Ele não se incomoda. Ele não se incomoda, irmãos. Pastor, de que lixo nós estamos falando? Irmãos, nós sabemos de que lixo nós estamos falando, mas nós vamos olhar algumas coisas que a Bíblia mostra.
e que não se enquadra naquilo que o Espírito espera que haja dentro de nós. A Bíblia diz que nós temos que manifestar o fruto do Espírito. Mas tudo aquilo que vem por obra da carne é entulho, provoca sujeira, vai, irmãos, enlameando a casa bonita que Deus fez através de Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. Olha aqui algumas coisas que precisam ser removidas e que a gente não pode deixar muito tempo, irmãos. Lixo que está muito tempo numa casa, no dia que ele vai ser removido, ele deixa uma parede manchada, ele deixa, irmãos, um chão mal cheiroso, porque demorou tempo demais. Vamos lembrar aqui algumas coisas. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, seja ela de que natureza for. Alguma coisa que você parece que não é tão grave, irmão, tem que tirar. Tem que arrancar isso. E hoje isso está tão fácil. Isso está à disposição. Os mais antigos, isso tudo era tabu, isso tudo era muito complicado. Hoje, meu irmão, se você não tiver cuidado, não vigiar, tem a criança que ainda nem entende muita coisa, ele está mexendo naquilo ali, daqui a pouco ele se depara com imagens, ele se depara com cenas, e daqui a pouco ele está envolvido nisso. Mas vamos lá. Impureza, devassidão. Há uma outra palavra para devassidão, é a lascívia. É quando você usa de forma exagerada da sensualidade para atrair o olhar do outro, para despertar sentimentos no outro. E a Bíblia está mostrando que isso é errado, que isso não pode estar em nós. Versículo 20. Versículo 20 fala de idolatria. E idolatria, irmãos, é tudo aquilo que se coloca no trono de Deus. Portanto, se para os antigos eram os ídolos, e para algumas pessoas, mas irmãos, a idolatria, você pode idolatrar qualquer coisa. E qualquer forma de idolatria é pecado. É aquilo que tira o trono de Deus da tua vida. Tem que ser Deus em primeiro lugar. Tem gente, irmão, que vai idolatrando coisas, objetos. É uma idolatria. Tem pessoa que idolatra uma casa. Você tem pessoas que idolatram um carro. Tem gente que idolatra pessoas, né? O namorado virou um ídolo, está idolatrando, o esposo, um filho. São bênçãos de Deus, irmãos. As coisas que Deus nos dá, as pessoas que Deus nos dá para amar, mas nenhuma delas deve ocupar o lugar de Deus na nossa vida, senão a idolatria. Inimizade. Você tem inimigo? Tem que limpar esse negócio. O povo de Deus não é inimigo de ninguém. Ah, pastor, mas não gosta de mim. Eu não posso fazer nada. Mas você não pode desgostar dessa pessoa. Não devolva na mesma moeda. Não gosta de mim, eu não posso fazer nada para gostar de mim. Mas não vai receber esse mesmo sentimento de volta. Porque eu não tenho isso dentro de mim para ofertar. Eu não tenho inimizade dentro de mim para estar compartilhando com as pessoas. Desavença. Olha só, irmãos,
o quanto o Senhor cobra de nós desavença. Arrumou uma confusão com alguém, uma desavença com alguém, irmão, deixa o orgulhozinho de lado, porque esse negócio desse orgulho faz com que essa desavença passe uma semana, um mês, um ano e se instale. Tira isso, porque isso é lixo espiritual, não tem que estar na tua vida. Não queira, não tenha, não permita desavença com ninguém. Procure lá, resolva. Não guarde nada no coração. Ciúme. Pastor, e ciúme? Pois é, irmão. Irmão, ciúme é pecado. Porque esse negócio cresce e adoece relacionamento. Enquanto está uma plantinha desse tamanho aqui, arranca isso. Porque daqui a pouco vira uma árvore com a raiz terrível. E gente que adoece psicologicamente, porque não matou na raiz. Arranca isso. Egoísmo, dissensões, facções. Não tome partido de briga de ninguém. Porque tem um irmão, parece que ele já está achando as poucas, né? Aí vê dois ali, ele vai lá e segura de um lado. Aí vem outro, segura do outro. Daqui a pouco, pronto, dividiu. E a Bíblia vai falando dessas coisas. Versículo 21, inveja. Inveja, embriaguez. Orgias. Há outras que falam de glutonaria. E olha, presta atenção, a lista não acabou aqui. É porque alguns ficam olhando algumas coisas assim, não está na Bíblia. Não, pastor, mas não está na Bíblia. Oh, você vive no século 21. Quando a Bíblia foi feita lá, não tinha computador. Então, não pode ter um pecado nessa área. Irmão, aqui está dizendo assim, ó. E coisas semelhantes. É como se botasse assim, 3 pontinhos. E coisas da mesma natureza, que vá no mesmo sentido, que desagrada a Deus, que corrompa a tua santidade, que impeça o Espírito Santo de agir na tua vida. Tudo isso é lixo. Arranca isso da tua vida. Só que agora, meu irmão, é você que está com a chavezinha. E tem que começar a tirar. Não é, eu vou pecar e Deus que se vire. No começo, você não tinha noção de nada. E o Senhor fez a obra. Agora, meu irmão, dê continuidade. Você não pode o tempo todo estar com a casa imunda. Agora vejam. Se o Senhor me deu a chave para tirar o lixo, eu tiro e vou lá e fico tentando também impedir que o lixo entre. Não é, irmão? Não é só tirar o lixo, é também impedir que o lixo espiritual entre na minha vida. Porque tem gente que é porta escancarada o tempo todo. Eu morei na minha infância numa rua que era terra, mesmo aquela poeira fina. Ou minha mãe não tinha funcionária para ajudar, né? Não, tinha 5 filhos que mais atrapalhavam do que ajudavam em termos de limpeza. E aí meu irmão fazia limpeza de manhã, aí os carros passando, o vento jogava, né? E aí ainda chegava, a gente passava, saía e deixava a porta aberta. Ele disse, fecha a porta, porque senão, aí o lixo tomava tudo. Pois é, irmãos. Nós precisamos fechar a nossa porta, irmãos. Tem crente muito descuidado com a vida espiritual. Toda coisa ruim chega e entra facilmente na vida dele. E cuidado, porque o que mais nós encontramos são pessoas jogando lixo na casa alheia, né? Ainda tem uns que chega perto de você e acha que tu é depósito de lixo. Preste atenção. Aí ele vem com o coração
todo cheio de impureza, a mente corrompida. Aí ele cola em ti, ele quer jogar toda a sujeira dele em ti. Ei, eu não sou depósito de lixo não, irmão. Eu não quero conversar sobre isso não. A gente fica dando ouvido, irmão, pra gente que está com o coração, sabe, que é só esgoto. Aí ele chega e cola em você. E nós precisamos ter cuidado. Irmãozinho tem a língua afiada para fofoca. Mas o irmão também dá ouvido, né? Porque se chegasse, desse um, né? Irmão, eu não tenho interesse nessa conversa. Isso não edifica, tá, meu irmãozinho? Então, desculpa, eu não quero participar desse assunto. Não me leve a mal. Irmão, na boa, próxima vez ele não lhe procurava mais. Mas tem uns que saem catando as coisas e jogando no outro, jogando no outro. Não, meu irmão, fecha a tua porta. Porque vai contaminando. E nós precisamos ter muito cuidado. Cuidado com os maledicentes. Os maledicentes vê maldade onde não há maldade. E aí nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, porque alguém veio com um comentário malicioso. E a maldade não está na situação, a maldade está nele. Ele pegou a situação e ele, irmãos, com os olhos impuros, com o coração impuro, viu maldade. Aí ele chega, vai conversar com você e ele já não fala do que ele viu, mas ele fala, irmãos, do que o coração dele está cheio. E aí você pega aquilo como verdade. Ah, irmão, sei lá, irmão fulano de tal, não sei não, ele já vem assim. Muito cuidado com isso, vai fechando a porta do teu coração para essas coisas. Irmãos, a Bíblia diz que Deus odeia aquele que faz, irmãos, confusão entre irmãos. Aquele que joga um irmão contra o outro. Não compre as experiências negativas do outro. Se um irmão fulano de tal não se deu mal, não se deu bem com o outro, é a experiência dele com aquele outro, ele que se resolva. Agora não vai chegar e você não tem nenhuma vivência com aquele outro irmão e já coloca aquilo no teu coração. Mas uma outra fonte de contaminação permanente, meus irmãos, é esse mundo que vivemos. Esse mundo que vivemos está apodrecido espiritualmente. E fica jogando esse lixo o tempo todo em nós. Para onde você vai é coisa ruim. É coisa que não presta. São palavras, são imagens. E meu irmão, filtra um pouquinho mais. Porque tem hora assim também que a gente está aberto para tudo, né? Você vive falando dos noticiários que só notícia ruim e tu nem muda de canal, irmão. Ah, eu ligo esse negócio aqui. Tem uns assim, umas coisas nos programas matinal que parece que, irmão, é sangue, é gente esbagaçada, isso, aquilo, outro. A pessoa amanheceu o dia, nem leu a Bíblia dele, ele já ligou. E ele começa a receber aquela carga de tudo que não presta. Ele não tem filtro. Daqui a pouco está angustiado, não sabe explicar o que é. Daqui a pouco está abatido, não tem noção. Pois é, meu irmão, mas tu é porta aberta o tempo todo. E onde é que está essa chave? Onde é que está a sabedoria que o Espírito Santo te trouxe? Deus te deu condição para comprar um aparelho celular. Mas não significa dizer, irmão, que tudo aquilo que está ali, tu vai estar olhando tudo aquilo. Aí você fica reclamando que as pessoas só postam porcaria. Mas tu está olhando as porcarias. E quem está postando está empolgado. Olha, eu tenho um público, né? E tem uns aí que estão ganhando milhões para adoecer os outros com lixo espiritual. Então nós precisamos de mais sabedoria
para estar fechando, para estar controlando isso. Lucas capítulo 21, versículo 34. Olha o que Jesus diz. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, bebedeira, preocupações desta vida, e aquele dia vem inesperadamente sobre vocês com armadilha. Tenham cuidado. Sabe, irmãos, o mundo virou essa loucura toda aí, mas os crentes têm que ter cuidado, têm que ter sabedoria. Tem que ter sabedoria. Por isso a porta do lixo, a porta do esterco, ele tem que estar funcionando na nossa vida. Nós retirando aquilo que não presta. E como é que nós limpamos a nossa vida espiritualmente? Vamos lá, irmãos. Faxina espiritual. Assim como na tua casa tem que ter a vassoura, o esfregão, tem que ter a pazinha, tem que ter lá um desinfetante, você compra tudo isso e haja passando. E alguns são tão preocupados, você vai lá e passa. Agora vamos olhar para a tua vida espiritual. Como é a limpeza diária, a faxina diária. A Bíblia mostra pelo menos 4 coisas que tem que estar presente nessa limpeza espiritual. Nós temos que estar diariamente pegando e passando pela porta do lixo, fazendo a limpeza. Primeira coisa, irmãos, a limpeza pela palavra. A limpeza pela palavra. João capítulo 15, versículo 3. João capítulo 15, versículo 3. Vamos lá, falar juntos? Vamos lá? Vocês já estão limpos pela palavra que tenho. Aleluia. Palavra todo dia, irmão. Você já leu a palavra de Deus hoje? Antes de chegar aqui? Se não, tem lixo de ontem. Tem lixo de ontem. É na palavra que você percebe a sujeira. Preste atenção. Casa escura se demora a perceber a sujeira. É ou não é? Pega a tua casa todinha. Eu vou limpar minha casa. Aí você fecha a casa toda, apaga a luz, deixa tudo no escuro. Aí tu sai com a vassoura. Aí terminei a limpeza, acende a luz, abre tudo e vai olhar, está limpo. Ixi, não está tudo sujo. Você acende a palavra, meu irmão. A Bíblia diz que é lâmpada, amém? É luz. Você chega, abre, começa a meditar e o Espírito Santo vai revelando o que está em você que tem que sair. Vai incomodando. Agora, uns que querem ler a palavra de domingo, domingo é a casa só misericórdia, né? Durante a semana. Segunda coisa, irmãos, que tem que haver para que haja essa limpeza. Nós somos limpos pela palavra, mas nós somos limpos também pelo arrependimento. Arrependimento. Atos capítulo 3, versículo 19. Atos capítulo 3, versículo 19. Vamos lá? Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam... Meu irmão, se não se arrepender, a sujeira não sai.
se não se arrepender, se não reconhecer o erro, se não chamar pecado de pecado, não minimize a gravidade do pecado. Todo pecado afronta a santidade de Deus. E aí, queridos, quando nós reconhecemos e nos arrependemos, isso é extremamente importante para que a nossa vida espiritual se mantenha limpa. Palavra arrependimento, outra coisa que tem que estar permanentemente perto de nós para que possamos fazer essa limpeza diária espiritualmente. Confissão. Nós somos limpos também pela confissão. 1 João 1,9. 1 João 1,9. Vamos lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não adianta apenas reconhecer o pecado, irmãos. É preciso confessar. É preciso falar com Deus e dizer: Senhor, eu errei. É preciso declarar isso. Porque reconhecer o erro, Judas reconheceu. Vejam que ele deu o passo, né, do reconhecimento, mas ele não conseguiu ir além. Ele não confessou. Ele não confessou. E isso é fundamental. Mas além da confissão, irmãos, a limpeza vem através do perdão. A limpeza vem através do perdão. E aí vejam, quando nós pedimos perdão a Deus e quando nós perdoamos aquele que nos ofendeu. Certo, irmãos? Perdoamos aquele que tem nos ofendido. Mateus 12, 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E na sequência, o versículo 22, Jesus respondeu: eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. O que Jesus está ensinando para Pedro é: assim como o Senhor é longânimo em nos perdoar. Rapaz, Pedro botou uma conta curta. Digamos que Jesus dissesse: Pedro, é só 7. Agora a Bíblia diz, irmãos, que nós perdoamos, né, da mesma intensidade que Deus nos perdoa. Se você não está disposto a perdoar, como é que você vai pedir perdão para Deus? Aí imagine que tu só tivesse 7 chances de pedir perdão a Deus. Eu não sei você, mas eu diria: misericórdia, só 7. E depois da 7ª, Senhor, depois da 7ª não tem apelo para ti. Eita, eu não sei vocês, mas eu já estaria naquele que não tem apelo para ti. Porque das 7 eu já queimei essa ficha há muito tempo. E ele está lá, só 7. E o Senhor está dizendo: não, multiplica. Porque, né, quando ele diz 70 vezes 7, ele está dizendo: esteja sempre disposto a perdoar. Sempre disposto a perdoar. Irmãos, o perdão nos limpa. Não tem coisa mais maravilhosa do que quando você reconhece o teu erro, o teu pecado, você se ajoelha e diz: Senhor, me perdoa. Me perdoa. E Deus, com a sua graça, com a sua bondade infinita, vai e nos perdoa, e nos limpa, e diz: vai e segue.
Mas da mesma maneira, você precisa fazer com as pessoas. Porque se Deus perdoa os teus pecados, os teus erros, você tem que perdoar as pessoas que erram para com você. E mais, você tem que perdoar mesmo que a pessoa não reconheça o erro. Pastor? Senão você vai guardar esse negócio dentro de você. Ela nunca me pediu perdão. Ok. Ela nunca deveria, mas não pediu. E você está guardando esse negócio dentro de ti aí. Né? E vai ficando esse lixo espiritual. Porque você se sentiu magoado. E você esperava que ela viesse e reconhecesse. Mas se ela viesse eu perdoava. Ok. Mas ela não veio. E agora tu não perdoa. E tu está ficando doente espiritualmente. Libera o perdão. Libera o perdão. Porque, meu irmão, o que mais Deus faz conosco é nos perdoar. E aí, irmãos, por isso é extremamente importante isso. Nosso desafio nessa noite, através dessa palavra, é refletir sobre a porta do lixo, termos mais cuidado com a sujeira espiritual que está entrando nas nossas vidas, muitas vezes por desatenção, muitas vezes por descaso, muitas vezes, irmãos, porque nós não estamos dando a importância para fechar a nossa vida para algumas coisas. Irmãos, o que torna a vida de uma pessoa amaldiçoada é o pecado. Porque o pecado é maldição. Aquele que não confessa está aceitando a maldição do pecado na vida dele. Nós temos que nos libertar disso. E nessa noite nós vamos então estar nesse momento orando. Eu queria convidar os irmãos a ficar em pé. Porque nós não podemos dizer que não vamos pecar doravante. Mas nós podemos dizer, Senhor, mas nenhum pecado vai ficar sem um pedido de perdão. Nenhum erro vai ficar sem uma confissão. Porque pecados não confessados são como pragas, que se arraigam, irmãos, e vão nos destruindo. A porta do monturo precisa ser restaurada. O Senhor nos ensinou. Agora nós temos que mantê-la continuamente em funcionamento, dificultando as coisas erradas para entrar em nós e tirando os erros continuamente, através da leitura da palavra, do arrependimento, da confissão e do perdão. Amém? Vamos orar. E nesse momento, se há alguma coisa que você reconhece que precisa confessar ao Senhor, faça isso. Se há algo de que você tenha que se arrepender, arrependa-se diante do teu Deus. Se há alguma coisa que o Senhor está cobrando de você, que você ajuste ao sair daqui, ajuste. Se há alguém que você tem que procurar para restabelecer o relacionamento, faça isso, mas não deixe a palavra do Senhor sem resposta. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra atua na nossa consciência, e o Senhor vai nos mostrando, o Senhor vai nos inquietando, o Senhor vai lançando luz, alguns recantos escuros dentro de nós, e o Senhor diz, trata, limpa, arranca, lança fora. Por isso nessa noite, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, agindo em cada um de nós, possa nos conduzir à porta do lixo, para que as impurezas sejam confessadas, para o pecado seja abandonado, e o Teu perdão invada o nosso ser, o nosso coração. A Tua palavra e o Teu Espírito atuando em nós, faça uma faxina, ó Deus, para que estejamos íntegros na Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus.